Então, aqui agora vai ser o resumo de capacitação e armazenamento de água. É, de onde captar, onde armazenar. A gente tem a ordem de prioridade e ordens de armazenar também em prioridade, né? Então, a prioridade da esquerda aqui é a água de nascente e águas da chuva, que são a qualidade e o custo, né? E ali, do outro lado, a energia necessária para captação é ao contrário, né? Então, a gente vai ter mais energia lá embaixo e menos energia aqui em cima. Então, a nossa ordem de prioridade vai ser solo, né? Porque vai alimentar as nascentes. Cisterna e tanque, porque basicamente é água da chuva, né? Açudes, mesma coisa, mesma ideia. Esse é um resumão, assim. Então, a captação em telhado, né? E armazenamento em cisterna, tanto em tanques, né? Como podemos ver na esquerda, e tanque de argamassa armada na direita, né? Então, do telhado necessita de filtragem e uma área de descarte, né? De 1 a 2 litros, porque vai vir algumas impurezas, não sei o que, e aí vai para o armazenamento. A ideia do vídeo é mais um resumão do que vocês já viram na aula, tá? Então não tentem pegar esse vídeo e estudar, mas sim revisar. Então aqui no Córrego Grande tem uma captação, né? Esse é um exemplo de filtro, que é o separador de folha. Então como que funciona a filtração por sedimentação? A água vai entrar no lado esquerdo ali, aí vai ter um tanque de sedimentação, o sedimento vai estar lá no fim, vai transbordar a água limpa em cima e vai para o outro lado. E vai ser assim, até transbordar lá no tanque de armazenamento. E é assim que é o tanque de sedimentação. A filtragem de pedras é a mesma ideia. A água limpa, aqui é o nível da água. Aí vai vir o tanque de sedimentação, o filtro. O nível da água vai transbordar e vai cair aqui. Mesma ideia do outro, só que com agora o filtro de pedra. Como é que a gente pode. Vocês acham que a água da chuva atende uma pessoa? Então, assim, tem uma cálculo aqui simples. Então, 91% da nossa demanda poderia ser atendida só com a água da chuva. Por exemplo, precipitação média anual de Florianópolis, 1.500 milímetros. Precipitação útil, 1.000 milímetros. Uso é 150 litros de água por dia. Uso não potável, 75. O telhado de uma pessoa de uma casa de 4 pessoas tem em média 100 metros quadrados. Aí se faz esse cálculo ali e, e o dia em ano ali a gente vai ter 274. Uma casa dessa vai usar 300. Então a gente vai ter 91% de demanda, né? Porém, na captação da água da chuva tem algumas coisas a se relatar, né? Não é tratada, então carrega a sujeira do telhado. Há desconhecimento das pessoas sobre o autogerenciar o tratamento, a poluição atmosférica, que é bem nítida, né? A eficácia do tratamento é meio duvidosa. Porém, na captação de água da chuva, a descarte das primeiras águas, então a sujeira do telhado é não é desconsiderada, mas é reduzida. Os usuários passam a prestar atenção no uso da água, né? E a maior contaminação há sabidamente a maior contaminação em rios do que na água da chuva, né? O tratamento é simples, né, com coloração, além de não ter outros aditivos químicos indesejáveis, né? Proteção de nascentes é um outro tópico. Então, é basicamente o que ocorre a precipitação, aí o escoamento superficial por ali vai se acumula numa nascente com acúmulo de água, vai infiltrar pro lençol freático e vai ter uma nascente lá no final, novamente. É mais ou menos assim que funcionam as nascentes, tá? Tem todo esse outro ciclo, porém é um resumo, né? Então nascente com acúmulo de água, por exemplo, na esquerda, e nascente sem acúmulo de água,
que é o nosso caso aqui, né? Um exemplo na esquerda e outro exemplo na direita. Esse seria do final e esse seria do começo. Áreas, aqui seria num local de verdade, né? Então, áreas na nascente lá na direita e a sede lá na esquerda. Lá no final, no caso. Como que funciona aqui? Na verdade, tem todos os seus trâmites, né, legais. Em silvicultura, vocês aprenderam ou vão aprender que tem que deixar margem, né, em cada tipo de nascente. E depende também do tamanho da propriedade, tem todos os tipos. Mas vamos dizer que no corpo, na bacia de cabeceira ali, que é uma nascente com mato ciliar, tem que deixar de 50 metros. E assim ir. Um corpo de água principal com um rio de mata ciliar, 100 metros. E fazer isso durante todos, tipo Lagoa Natural, com 12 hectares ali, ó, já deixa claro, 50 metros, porque vai variar enquanto ao tamanho da terra em hectare. Mas isso é algo mais técnico, né? Porém, vocês têm que saber, né? Aqui é interessante, é um protetor de fonte de cachambu, usa pedra, brita, grama, o caco de telha, as pedras e a pedra-fé. E a mangueira ali já sai com a água, né? De uma nascente, no caso, aí, de uma foto. Aqui é a mesma ideia do num sedimentador, né, normal, com gravel. Captação de mananciais de superfície. Tem tipos, né? Por derivação direta de um rio ou córrego. Os poços freáticos, rasos. Ou artesianos, que são os profundos. A diferença já está nisso, né? Caso perguntem. Derivação com auxílio de diques. Captação por elevação mecânica, máquinas hidráulicas, por exemplo. Então, deriva direta, como o próprio nome já disse, é a captação direta do rio, né? Vai pro tanque, borda elevada e tem um dreno que vocês já viram na prática, se não me engano. Aqui os poços freáticos são os mais baratos, né? Que os artesianos. Porém utilizam bomba, né? Então tem que se ater que vai ter que ter energia elétrica. É barato, a manutenção é fácil. Vai ter contaminação, que estão em cima, né? Vai, querendo ou não, vai ser mais fácil de contaminar. E se não houver contaminação, a água é boa. Porém, a gente já sabe que tem muita contaminação no nosso solo. Então, uma, uma análise de água seria melhor para ter certeza, né? Captação com auxílio de dique. Basicamente, o dique não. Ali está escrito: diques não represam volumes significativos, apenas elevam a cota da água. Os diques são pequenos e construídos transversalmente ali no curso d'água, né? E eles facilitam a captação de água na margem do curso. Como na imagem aqui, né? O canal conduz a água até o ponto de utilização. Aqui vai elevar só. Não aumenta o volume, só eleva. E o que transbordar aqui vai passar para a água. E aqui vai para o nosso ponto de utilização. Então, basicamente é isso, né? Tubo de captação ali onde vai ser o elevado, onde vai transbordar. O perfil de água vai continuar, ele só vai ser elevado, né? Então, um exemplo na vida real, o córrego tá ali, e aqui é um canal na cota mais elevada, com menor declividade, né? Para não ter tanta velocidade, não ocorrer erosão e todos os problemas que a gente já sabe que acontece com a velocidade da água em um canal. Aqui é o efeito decorrente da construção de dique ou barragem. Então, a foto é até bonita da direita. A deposição de material arrastado pela correnteza, a montante do dique, vai acontecer o assoreamento, né? A criação de queda d'água,
criação de queda d'água, a jusante do dique, que pode causar erosão no leito, né? Isso é ruim, e danificar o próprio dique. A elevação no nível da água, que provoca inundação nas margens. E, claramente, o movimento dos peixes, né? Pode até ser bonito, mas os peixes não vão gostar disso aí. O que fazer para garantir a disponibilidade no meio rural? É uma das perguntas que são mais feitas, né? Então, a gente vai favorecer a infiltração, que é com a barraginhas lá, e canais de infiltração, proteção de nascentes, meio óbvio, e proteger os mananciais da superfície de poluição, né? E aqui outras ações, captação em telhado, construir lago impermeabilizado, construir diques subterrâneos. Aqui já vai para um outro lado, já, mais complicadinho. Então, modalidade de armazenamento, é o lago escavado, né? Lá a gente tem na Fazenda Resacada, que é a foto da direita aqui. E são áreas onde o lençol freático é elevado. E simplesmente escavando o terreno, a água se acumula. Como é o caso da fazenda, né? Nós sabemos que o lençol freático dela é muito próximo da superfície. Então qualquer buraquinho já vira um lago. Lagos impermeabilizados, que são dois exemplos aqui. Não tem muito o que falar, né? São lagos que são impermeabilizados e enchem de água. Tanques e reservatórios impermeabilizados. Uma caixa d'água lá em cima, por exemplo, que capta a vazão da nascente, né? Então, açude. Diferença, né? Açude denomina-se açude o lago formado pelo represamento de um curso de água efêmero. E a represa é de um curso de água perene ou intermitente. A única diferença é essa. Então, aqui nós temos uma aula prática que vocês tiveram, né? Que é o extravasor ali, que é a estrutura para dar o escoamento das águas provenientes de chuvas extensas. Então, para não estourar aquilo tudo ali, o extravasor ele libera água. A caixa de nível, que mantém a altura e deixa passar o excedente. É para isso que serve a caixa de nível. E o maciço de terra, que não tem o que falar também, né? É para segurar a água. Para segurar a água do lago. Então aqui, um exemplo mais bonitinho. Extravasor na direita, caixa de nível. E o nosso maciço de terra, né? Ali. A vazão normal do curso d'água tem que continuar escoando, né? E escolher preferencialmente um estreitamento ou uma garganta do vale para reduzir o volume de aterro necessário. Porque imaginem, aqui é uma garganta, aqui maciço de terra, tu claramente vai usar muito mais terra para fazer isso aqui do que tu simplesmente jogar terra aqui, né? Vai sair bem mais barato e vai ser até melhor para se fazer, né? Aqui é o relevo ideal, né? Uma barrachinha estreita, pouca movimentação de terra e um reservatório amplo, um lago com grande capacidade, né? Aqui na direita. Local da barragem, local da represa. E aqui é uma garganta, né? Que sempre é melhor ser botado. Aqui, ó, os afluentes de Talveg. E aí desaguam aqui. É legal essa imagem. Então a fundação. O local escolhido deve ter solo estável, né? Evitar aterro sobre turfa e solo de mangue. Tem baixa resistência. Evitar a construção de maciço sobre nascente, pois vai afetar a estabilidade do aterro. E evitar os locais de rocha, né? O maciço de terra, se for assentado em uma laje de pedra, o escoamento vai fazer que o maciço deslize, simplesmente.
Então, o fluxo entre a barragem e o aterro, que é nesse caso aí, rocha. Aí se faz isso. Um muro de concreto, que é uma cortina. Recomenda-se um muro de concreto para que não impeça a infiltração da água, né? Uma bacia de captação deve ter uma cobertura vegetal perene para minimizar o acúmulo de sedimento. Assoreamento rápido do lago, para evitar o assoreamento rápido do lago. Evitar em áreas cultivadas com culturas anuais, né? Não preciso nem dizer porquê. Evitar locais com presença de sal e minerais tóxicos e dejetos de animais ou esgoto. Também não se precisa dizer o porquê. E aqui, em relação à declividade, né? 4 a 8% é o ideal. 8% o lago é muito curtinho. E menos que 4% vai ter uma área muito grande mudada. E isso, querendo ou não, é ruim, né? Porque um lago muito curto vai ser um gasto de dinheiro muito elevado para pouca coisa, né? E uma declividade muito alta vai ser uma área muito grande inundada. E aí vai ter todo aquele problema ambiental de perda de flora, fauna. Então aqui mais ou menos é o que a gente já teve, né? Que a gente já viu ali nas outras lá. Então definir o local do eixo. Aí vocês pausam aqui e leem, pois é a mesma coisa. E caso o professor peça, aí vocês já sabem, né? Lembrando que tudo que está em vermelho é importante, aqui em cima no caso. E aí aqui é o passo a passo. Então, como é que calcula o volume de cada camada do tronco da pirâmide, né? Que é isso aqui. A gente vai fazer o volume, né? É bem simples. A gente vai pegar aquilo ali, fazer o volume. Já tem vídeo, eu acho, explicando como fazer isso. Então, passem lá no vídeo. É mais fácil. Ou até mesmo no slide do professor, porque a maioria desses slides são do professor, porque esse slide do professor é muito mais completo que isso, né? Eu só tô dando um resumo. Então aqui, ó, a gente vai pegar a cota interna de 99, que é isso aqui. 99 com a cota interna de 100. Essas duas. E a gente vai fazer 980, 1680. Aí vai jogar tudo na forma. Tudo na forma. Não tem nada de que se preocupar. E a gente vai ter o volume. E vai ter que repetir esse cálculo toda a vida. Para todas as curvas de nível, né? Então, o lago, recomenda-se que o lago armazene no mínimo 3 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de terra movido, né? Então, isso aqui é a barragem, né? Que a gente faz. Então, daqui vai ser 3 para 1 e aqui vai ser 2 para 1. Jusante, 2 para 1. Montante, 3 para 1. Aqui vai ser 1, né? No caso, a altura. E a crista sempre vai ser de 2,5 a 3. Aí depende do, do preço que vocês vão pagar e do que importa também, né? Depende do solo, tudo. Depende. Se a baixagem de terra fosse em formato de parede, a pressão inteira ia só em um lado, né? E aí ia tirar a estabilidade dela toda. Então, inclinada, como a gente já viu em física, todas as forças são resultantes, né? E tem todas as forças são somadas e tem uma resultante menor, né? Na pressão da parede. Então, a limpeza do terreno, né? Não tem que se falar muito isso. E tem que fazer uma trincheira. A trincheira vai impedir que a água do lago vai escorrer sobre a barragem, quanto o solo da fundação é muito permeável. Então a trincheira, que é esse negócio aqui, vai impedir que a água passe por baixo e carregue tudo, né? Como a gente já viu nas outras coisas. Aqui, ó, a fundação pode ceder, causando colapso do maciço e afundamento, se não tiver, né? Na trincheira. Aqui é a linha de saturação. Abaixo dessa linha, todo o solo está saturado
com a água e filtra no maciço, né? E aí tem esses problemas. Tudo isso aqui são problemas caso for feito de mau jeito, né? Que acontece isso? Claramente tu não quer isso, porque isso na tua mão é processo. E tu é capaz de perder tudo que tu tem na tua vida. Porque se tu fazer uma coisa. Claramente tu vai precisar de um curso, né? A gente tem que se fazer um curso para fazer isso. Porém, se tu fazer o curso e mesmo assim fazer isso, vai tudo pra ti. O problema todo. Então, construir um dreno de pedra. Evitar que a linha de saturação surja no talude jusante. Né? Construir um dreno de pedra na base do talude jusante para coletar a água que flui pelo maciço de terra. As pedras terão a função de drenar a água, né? Que chega para que essa possa sair sem causar erosão no aterro. Né? Então essa aqui é a linha de saturação quando se tem a pedra. Vai ser utilizada areia fina, areia grossa e cascalho. Gravel é cascalho. Acabei de perceber agora. Vai ser isso que vai acontecer. Então aqui é como se é feito, né? As demarcações da trincheira. A crista a gente pode ver. E a 3:1, 2:1. Jusante, montante. Então é altura vezes duas vezes, né? Não falei isso, eu acho. Altura vezes duas vezes. Então é assim que vai ser. A altura vezes 3. É assim que é feito. Então os tipos de solo, né? Teor de argila entre 35 e 60. Solos com argila expansiva vai apresentar rachadura, né? Solos muito arenosos não conseguem reter água. E se não houver um núcleo central ali. Solos siltosos são instáveis. Não utilizar. Então é colocado a terra, umedecido, compactado, escarificado. E aí colocado a terra de novo, umedecido. E é um processo infinito, né? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui na direita é mostrado como que era feito a compactação antes sem as máquinas. Trabalheiro. Aqui é um equipamento que a gente vê a compactação em função da umidade. Tem no laboratório, se eu não me engano. Que é a umidade ótima, né? De 10%. Com a compactação máxima de 18,5%. É feita uma curva e aí a gente vê isso em relação ao solo.